Então vamos lá. Quando o pastor João me convidou para trazer, a palavra na escala, eu estava dia 28, aí passamos para o dia 21, e aí veio um pregador de fora, semana passada, e aí eu descobri que eu ia pregar Amós 5. Amós 5 todo. Então assim, tenha paciência, muita calma. Amós 5 vai do 1 ao 27. Mas calma, nós faremos isso em blocos para que vocês entendam e a gente possa passar versículo a versículo, entendendo. Então eu já aconselho vocês, deixe a Bíblia aberta, quem trouxe, e no celular, quem trouxe também, porque nós vamos ler todo o capítulo 5, mas com calma, com tranquilidade. Então abre lá a Bíblia de vocês, em Amós, capítulo 5. O título, na verdade, que eu dei para essa pregação é Além do culto, a graça que transforma. Só que para nós entendermos, a igreja está trabalhando, já tivemos a pregação de Amós 1, 2, 3 e 4. 4 foi com o pastor João, foi o último culto que tivemos sobre Amós. E quando nós vamos tratar aqui do 5, a gente precisa entender o contexto histórico para que a gente entenda quem é esse Amós e o que ele está falando e para quem ele está falando. Eu vou colocar um cronômetro aqui, pastor, porque em casa eu coloquei o cronômetro e eu prometo respeitar o tempo ordinário. Vamos lá. Qual que é o contexto histórico? Quem é esse Amós? Quem é esse Amós? Amós, ele era um homem do campo. Ele era um homem simples. A Bíblia fala que ele era um boiadeiro e um colhedor de sicômeros, uma espécie de figo. Amós pregou sobre 2 reinados. O reinado de Israel, reino do norte, e o reinado de Judá, reino do sul. Por que isso é importante de entendermos? Porque o reino do norte, que é o que o capítulo 5 vai abordar, pode projetar o texto, deixa já em Amós 5. Ele estava sobre o reinado de Jeroboão II. E Jeroboão II foi um rei que reinou 41 anos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Por que é importante saber tudo isso? Porque Jeroboão II pegou o reino e ele fez um renascimento. Que tipo de renascimento? Um renascimento militar, um renascimento econômico e um renascimento territorial. Nunca antes nenhum rei de Israel teve tanto controle, tanto acesso a terras do reino. Ele reconquistou tudo isso. Então, o que a gente tem de principal no contexto histórico? Havia em Israel uma grande estabilidade econômica, política e territorial. E havia muita prosperidade, havia paz. Esse é o contexto. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai entender que o capítulo 5 é uma chapuletada no povo de Israel. Mas eles viviam tudo bem. Para eles estava tudo excelente, tudo maravilhoso. Entretanto, com a prosperidade e com a riqueza, acompanhava o que o povo? Acompanhava de severa opressão dos mais pobres e uma idolatria descabida. Muita idolatria. Então, entende que nessa grande prosperidade, nessa grande riqueza, trazia consigo opressão. Trazia consigo também tristeza do povo mais simples. E esse é o contexto que nós vamos ler em Amós 5. Amém? Vamos lá. Separei em 4 blocos. Juro, pastor, eu adoro separar tudo em três. Mas eu separei em 4 porque são 27 versículos, mas a gente vai passar devagarzinho. Vamos lá, vamos ler Amós 5, 1. O primeiro ponto dessa pregação, então, é o anúncio da queda de Israel, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Então aqui a gente tem o primeiro ponto, Isso aqui é um lamento de Amós, mas como Amós era um profeta que falava a partir, de Deus, então era um lamento do próprio Deus. Verso 2. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar, está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Nesse ponto, meus amados, Amós está profetizando sobre o reino de Israel. E ele está dizendo assim, você vai cair para nunca mais se levantar. E de fato foi isso que aconteceu.
é uma queda irreversível. Nunca mais Israel se lamentaria como nação. Isso é muito sério. Porque depois, lá na frente, quando os assírios dominam o reino de Israel, leva todo mundo cativo, e leva Judá também, que era um povo irmão, né, da aliança, leva todos. Quem volta do exílio é só Judá, que vai dar origem à descendência de Jesus. Israel nunca mais se levantou como nação. O que Amós prega aqui, de fato, aconteceu. Os poucos israelitas da nação de Israel que sobrou naquela região, a Assíria mandou outros povos dominarem a região. Eles se misturaram como nação e Israel nunca mais existiu. Essa nação aqui, dos povos, das 10 tribos, nunca mais devia se levantar. Verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Lembra o poderio militar que Israel tanto se vangloriava e que tinha conquistado as outras terras que eles tinham perdido? Foi o rei que mais teve acesso a terras. Vão ser totalmente destruídos. De 100, olha lá, de cada 1000 volta apenas 100. Então o orgulho de Israel ia cair. E de fato caiu. Mas tá, Rubens, o que isso tem a ver para as nossas vidas nesse primeiro bloco? Israel recebe de Deus um lamento. Só que era um lamento que não parecia com a realidade que eles estavam vivendo. Lembra que eu falei no contexto histórico? Eles estavam vivendo muito bem. Militarmente, economicamente, politicamente, territorial. Estava tudo muito bem. Havia prosperidade, estabilidade econômica. Só que Israel vivia o seu auge. Só que eles estavam espiritualmente mortos. Seus delitos e pecados. Só que eles não percebiam isso, meus amados irmãos. Aqui, então, a gente percebe que a avaliação de Deus sobre uma nação, sobre uma igreja ou sobre uma pessoa, nem sempre coincide com o que nós avaliamos humanamente. Nem sempre coincide com a aparência que as pessoas vivem e que nós vivemos. Nós podemos parecer fortes, mas estarmos destruídos por dentro. Vamos lá? Próximo bloco, versículo 4. Para quem está anotando, eu coloquei um chamado insistente de Deus ao arrependimento. Verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Meus amados irmãos, Deus está fazendo um apelo para o seu povo. O Deus, entenda bem isso, o Deus de Israel, o Deus que criou todo o universo, Ele está fazendo um apelo para o seu povo. Ele está preocupado com o povo e Ele fala assim: arrependam-se, voltem para mim, busquem a mim e vocês viverão. Versos 5 e 6. Porém, não busquem a Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Verso 6. Busquem o Senhor, e vocês viverão. Do contrário, Ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Que raio é este de Betel, Gilgal, Berseba? O que Amós está falando aqui? Queridos, Betel significa casa de Deus, manifestação de Deus, lugar de quê? De bênção. Só que agora, o Betel que Israel estava indo para levar sacrifícios e adorar o Senhor, tinha um culto idólatra. Eles tiveram a capacidade de deixar em Betel um bezerro de ouro. O mesmo bezerro de ouro que foi adorado lá no Egito. Lembra quando o povo saiu do Egito, foi para o deserto? Um pouquinho que Moisés se afastou do povo, o povo fez um raio de um bezerro de ouro. Então, Berseba, o que quer dizer Berseba? Berseba é um local onde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó receberam a promessa de Deus que Deus estaria com eles. É nisso que o povo se amparava. Só que a diferença é que agora Deus já não estava mais em Berseba. Deus já não estava mais com o seu povo. Gilgal, o que é Gilgal? Um local histórico. Sabe o que era Gilgal? Gilgal, quando Josué foi fazer quando
acaba, Moisés morre e Josué vai fazer as suas campanhas militares, né, para conquistar a terra onde mana leite e mel, o ponto de partida foi Gilgal. Então, para os israelitas ali, era muito importante Gilgal. Era local de vitória, local de honra. O primeiro rei de Israel foi condecorado, sabe onde? Em Gilgal, Saul. Então, para eles, era um local muito importante, de força. Só que também havia um bezerro de ouro em Gilgal, em cima do templo de Gilgal. O povo usava esses lugares para buscar o Senhor e ofertar ao Senhor. Só que Deus já não estava mais com eles. Verso 7. Vamos lá? Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Deus está denunciando que Israel tinha transformado a justiça em morte. E o juízo no próprio veneno. Verso 8. 8 e 9, vamos ler. Busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. Queridos irmãos, 7 estrelo, Órion, isso aqui em Jó 9:9 e em Jó 38:31 está mostrando o poder de Deus. A soberania de Deus. Aquele Deus que exige justiça é o mesmo que governa todas as estrelas. Aquele que confronta a idolatria do povo aqui é o mesmo que sustenta toda a criação. Os verbos ali faz, torna, derrama, mostra como Deus é poderoso. Não era qualquer Deus que estava falando com eles. Era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Verso 10 e 11, vamos ler. Vocês, olha o que Amós fala para o povo, vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detesta quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Israel não só rejeitava a justiça, mas eles também amavam o dinheiro. Amós aqui ele acusa o povo de exploração do mais pobre, de cometer injustiças, impostos abusivos. E sabe qual que seria a pena deles? A casa que eles tanto gastaram para construir, a casa, os vinhedos caros, de produzir vinhos caros que eles queriam beber, eles já não teriam mais acesso. Vamos lá, continuando na Bíblia, verso 13. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Meus amados irmãos, o Deus da justiça está falando o que aqui? Chamando de prudente aquele que está se calando naquela época. A corrupção moral era tão grande do povo, tão grande, que o prudente não só seria ignorado, mas ele seria também perseguido. Verso 14. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Olha como Deus é bom, né? Ele ainda estava chamando o povo ao arrependimento. Estava chamando o povo a voltar-se para Ele. Só que aqui tem uma expressão muito importante. Olha lá. Volta no 14, meus queridos. Como vocês dizem. O povo realmente acreditava que, apesar da sua corrupção moral, apesar da injustiça, da idolatria, Deus ainda estava com eles. Isso é uma presunção muito arriscada. E, com certeza, um alto engano. Verso 15. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Amós está advertindo o povo a odiar o mal e amar o bem. Quando Deus fala uma coisa tão óbvia assim, é porque o povo provavelmente estava o quê? Amando o mal e se afastando do bem. Estava não só explorando os mais pobres, mas eles compravam as causas dos mais pobres.
que isso é importante para a gente nesse bloco? Deus, meus amados, se a gente voltar do 4 ao 15, ele insiste ao povo 3 vezes. 3 vezes que busquem a Ele. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, está chamando o povo a buscar Ele de novo. Só que, meus amados, para a nossa vida, buscar a Deus não tem a ver só ir ao culto, fazer orações ou participar de cerimônias religiosas. Pois é possível que você e eu façamos essas coisas e ainda assim estejamos distantes de Deus. Deus espera de nós, e esperava do seu povo, um retorno sincero. E é um retorno aqui de todo o coração. Pois é possível amar os símbolos de fé, sem amar o próprio Deus da fé. Amós não lida com problemas sociais por si próprio. Mas ele revela que a infidelidade a Deus é que gera a injustiça social. Porque quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, outra coisa vai assumir esse local de Deus. Quer um exemplo? O dinheiro pode assumir o local de Deus nas nossas vidas. O poder pode ocupar. Conforto, a próprio prestígio, interesses pessoais, tudo isso pode se tornar um Deus em nossas vidas. Deus aqui com letra minúscula, tá, pessoal? O profeta, então, ele não apresenta a justiça como uma substituta da adoração. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a verdadeira adoração a Deus, ela gera a justiça. Vamos lá, verso 16. Verso 16. E aqui nós temos como ponto a sentença sobre a desobediência do povo. Vamos ler do verso 16 ao verso 20. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, chamarão os lavadores para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Deus está fazendo um chamamento público ao arrependimento. Deus está dizendo assim, venham chorar. É uma convocação massiva ao choro, porque Deus permitiria e passaria no meio do povo e traria um sofrimento público. Verso 17, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Esse verso 17 é fantástico. Eu vou chegar mais perto, John, eu juro, vou chegar mais perto. O verso 17 é um verso fantástico. Deixa claro que por toda parte haveria punição em Israel. Ninguém ia sobrar. Só que a expressão passarei pelo meio, olha lá, passarei pelo meio, foca nessa expressão. É o mesmo verbo, passarei, usado em Êxodo 12, 12. Coloca para mim, Êxodo 12, 12. Abre a Bíblia de vocês lá, em Êxodo 12, 12. Enquanto vocês abrem, eu vou ler para vocês, tá? Porque naquela noite passarei, olha lá o verbo, pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é que Deus está fazendo aqui? Está punindo o Egito, é a última praga. Ele vai matar todos os primogênitos. O que quer dizer aqui então no verso 17, que a gente está lendo em Amós? Que Deus vai passar pelo meio do seu povo fazendo justiça. Ele vai levar o povo preso. Os assírios vão dominar Israel e vão levar todos presos. Só que, de forma irônica, Amós aponta que o povo de Israel estava tão pagão quanto o povo do Egito. Então é possível nos tornarmos tão pagãos quanto povos que nem conhecem o próprio Deus. Passarei, então, é um julgamento sobre o seu povo. Vamos lá? Voltem a Bíblia em Amós. Vamos continuar no 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Eu vou ler mais uma vez, que isso aqui é uma exclamação, né? Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para
que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. O povo estava pedindo pelo dia do Senhor. O povo de Israel estava tão cego espiritualmente que eles estavam clamando: não, que venha o dia do Senhor sobre nós. O pastor João pregou em Amós 4,12. A expressão é: prepara-te, ó Israel. Sabe qual é a percepção do povo de Israel? Lá em Amós 4,12 e aqui, é que eles teriam um dia maravilhoso. Que o dia do Senhor seria um dia de livramento, de libertação, de prosperidade, de triunfo nacional. É o que o povo acreditava. E Deus está falando o quê? Não. Não vai ser um dia de luz. Vai ser um dia de trevas. Vai ser um dia terrível. Vocês vão ser levados cativos. Olha o perigo do auto-engano, né? De achar que está tudo bem e Deus está falando não. Verso 19 e 20, para nós encerrarmos esse bloco. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Lembra lá no contexto histórico que a gente começou essa pregação? E eu falei da importância de saber quem era Amós. A figura de linguagem que Amós usa aqui era uma figura de linguagem simples, de um homem simples, um boiadeiro. O leão, o urso e a cobra. Rubens, mas o que é que Amós está querendo dizer nesse tempo? Imagina só a possibilidade de você, pessoa, hoje, se deparar com um leão que quer te comer. E aí, por algum milagre, você consegue escapar do leão. Só que enquanto você escapa do leão, você vai dar de frente com quem? Com o urso. Há casos que pessoas fugiram de um urso e conseguiram escapar com vida? Sim. Só que aí, quando a pessoa que fugiu do leão escapou do urso, ele vai encostar a mão na parede em casa e vai acontecer o quê? Vai ser picado por uma cobra. O que Amós está querendo dizer com palavras simples aqui? Não há como fugir do dia do Senhor. Não há como escapar do dia do Senhor. E não vai haver claridade. Olha que legal. Legal assim, né? Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. O povo não vai nem saber o que está acontecendo exatamente com eles. Tamanha vai ser a opressão que a Síria, lá na frente, vai exercer sobre Israel. Meus amados, aqui, nessa sentença sobre a desobediência do povo, nós podemos aprender algumas coisas com esse texto e com esse bloco. A primeira delas é que nós não devemos nos amparar dos nossos privilégios de sermos filhos de Deus, vivendo e pecando de maneira deliberada. Nós não podemos nos apegar a isso, pois o povo de Israel, olha o que nós aprendemos com eles, confiava na sua própria identidade religiosa. Eles confiavam no que eles estavam vivendo. E nós não podemos fazer isso. Porque enquanto Israel confiava nos seus sacrifícios, mais do que Deus pedia, eles oprimiam o próprio povo, vendiam seus irmãos como escravos. Nós não podemos nos amparar nos privilégios de sermos filhos de Deus, e aqui ignorando a responsabilidade diante de Deus. É isso que Israel fazia. É isso que nós não podemos fazer. Nós precisamos sim crer em Deus, em Jesus, porque Jesus, ele nos inclui na nova aliança. Ele morreu, ele viveu a minha vida, morreu por mim, ressuscitou e me colocou numa nova aliança com Deus. E agora eu não sou mais escravo, mas eu sou filho. E como filho, ele me convoca e te convoca a viver inteiramente para ele. Então essa é a responsabilidade dos filhos. Essa é a responsabilidade dos filhos de Deus. Nós devemos, meus amados, como filhos, obedecer ao Pai, mas não pelo medo da punição, mas por amor a Ele, porque o sacrifício que Jesus fez na cruz custou tudo, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de sermos chamados de filhos de Deus. Então, ao mesmo tempo que temos o privilégio de ser chamados de filhos de Deus, temos a responsabilidade de estar com Ele o tempo todo. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías fala isso. Há uma responsabilidade em mim e você de atendermos esse chamado. E Deus nos convoca a viver inteiramente para Ele. Estou terminando. Deus rejeita o culto de Israel. Esse é o último e nós já vamos encerrar. Verso 21 ao 23. Eu falei para vocês não fecharem a Bíblia, né? Vamos lá. Eu odeio e desprezo as suas festas e com suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Verso 23. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, pois não ouvirei as melodias das suas iras. Deus está expondo o culto idólatra e desprezível que Israel fazia para ele. Deus está condenando aqui que ele desprezaria suas festas e reuniões religiosas. Ele ignoraria os sacrifícios que o próprio Deus tinha instituído. E chama o louvor e as festas de barulho. Tudo que Israel fazia nos templos não era para Deus. Era para o bezerro de ouro, para outros deuses e para si mesmo. Verso 24. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Deus está fazendo um apelo ao povo. Eu não quero esse monte de sacrifício. Eu quero que de vocês saiam juízo como um rio e justiça como um rio perene. Juízo aqui, só para vocês entenderem, lá do hebraico, não vou falar a palavra hebraico, mas juízo quer dizer ações que corrigem a injustiça. E justiça aqui tem a ver com relações certas, tem a ver com equidade, com sermos iguais, apesar das diferenças sociais, como Deus nos vê. E tudo isso tinha que fluir do povo como um rio perene. 25 e 26. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus termina esse capítulo então relembrando o povo da sua idolatria podre, adoração de outros deuses. Esses Quium, esse rei Sicute são reis, né? Na verdade são deuses que o povo de Israel foi assumindo de outros povos. Deus falou com Israel durante 209 anos. Eles infringiram as leis de Deus. E inúmeros profetas, Amós é um deles, mas inúmeros profetas que Deus levantou, pregaram, chamaram o povo ao arrependimento, mas eles não atenderam. A gente está falando aqui não só de uma geração, meus amados irmãos, são 209 anos, são muitas gerações em desobediência a Deus. E no verso 27, então Deus traz uma sentença. Exílio estava próximo, pois o dia do Senhor, o Deus dos exércitos, ia chegar e o povo não escaparia do juízo. Para a nossa vida, como é que isso pode falar aos nossos corações? O problema aqui não era o culto em si. O problema aqui não era o culto, porque assim, foi Deus que instituiu no passado a forma que ele queria ser adorado. E ele falava que ele queria festas, ele queria louvores, ele queria sacrifícios. Isso é da antiga aliança. Ele tinha falado para o seu povo. O problema aqui é que tudo isso era feito por Israel para compensar uma desobediência. Eles levavam gados gordos, né, como fala o versículo, mas oprimiam e vendiam seus irmãos como escravos. Eles faziam sacrifícios, lá no Amós 4, fala que eles faziam sacrifícios além do que Deus pedia. Tudo para quê? Para encobrir o pecado de si mesmo, encobrir a sua própria idolatria. Só que, para a gente, o problema aqui é um pouco mais profundo. Para mim, para você, a questão que a gente tem que abordar aqui é a desconexão do culto com a vida. Sempre que o culto, meus amados irmãos, ele é divorciado da vida, Deus não aceita. Romanos
12:1. Abre lá a Bíblia de vocês. Se puder colocar para a gente, Romanos 12:1. Diz assim o texto: portanto, irmãos, Paulo falando, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto, meus amados, deve ser algo lógico, deve ser coerente, ele não pode haver uma dicotomia, não pode haver o Rubens que está aqui com o Rubens que trabalha lá fora. Não pode haver o Rubens aqui e o Rubens que vai na padaria comprar pão. O culto começa aqui, mas ele continua por toda a nossa vida. Não deve haver uma separação da minha profissão de fé com a minha prática da fé. Nós não podemos de jeito nenhum começarmos a liturgia do culto aqui e deixá-la aqui. A liturgia do culto deve ser a mesma que a minha vida lá fora, que os meus negócios lá fora, que o meu comportamento lá fora. E aí eu quero que vocês gravem, quem estiver anotando, anote essa frase. O culto é a extensão da vida comum e ordinária. Deus não espera de nós, como filhos, que nós saiamos daqui e vestimos uma outra fantasia. Eu sou filho de Deus aqui e lá fora eu sou outra pessoa. Porque é isso que Israel fazia, é isso que eu e você não podemos fazer. Conclusão de tudo isso, e aqui eu encerro. Qual que é a solução definitiva então, meus irmãos? O que você e eu devemos fazer? Como resolver tudo isso? Como é que eu vou solucionar tudo isso? A solução definitiva já veio. Só que ela não veio por meio de mais leis, ela não veio por meio de mais sacrifícios e mais cerimônias robustosas. Seria necessária uma restauração mais profunda, uma renovação do próprio coração. E quando é que isso acontece? Todas as expectativas, não só do profeta Amós, mas todas as expectativas de todos os profetas que pregaram sobre Israel, sobre Judá, ela veio se cumprir em Cristo. Aleluia. Cristo veio cumprir, porque nele nós temos a verdadeira fidelidade, nele nós temos a verdadeira adoração, em Cristo a perfeita justiça, que Israel nunca ia conseguir fazer, e a plena obediência ao Pai. Aquilo que Amós exige do seu povo, que era impossível do povo cumprir, Cristo fez, e ainda continua fazendo. E aqui, o que Israel nunca conseguiu viver, Deus passa a produzir no seu povo, por meio da graça. Isso é um chamado para nós, para mim e para você. No fim das contas, meus amados irmãos, Amós 5 é um chamado. Digo mais, é uma convocação solene a abandonar a falsa segurança da nossa religião vazia, e voltar-se não só para a religião, não para a religião, mas para o Deus vivo. É um convite também a compreender que Deus não deseja as nossas cerimônias vazias, mas corações transformados. E não apenas culto, não é isso que Deus quer, mas uma comunhão com Ele. Não apenas sacrifício, mas fidelidade. Não apenas a religião, mas uma vida inteira rendida aos pés do Senhor. Essa é a convocação solene feita para mim e para você essa manhã. Além das aparências, além de um culto, mas corações transformados. Abaixe a cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Paizinho, nós pedimos perdão. Perdão quando, como Israel, tomamos ações e atitudes que falham e constrangem o Senhor. Perdão, Senhor, quando não conseguimos te obedecer como o Senhor espera de nós ou como nós deveríamos te obedecer. Perdoa, Senhor, quando vivemos uma falsa segurança na religião vazia ou falsa segurança em deuses que fizemos para nós mesmos. Um concurso,
um emprego, um status, o dinheiro, fama, prestígio, privilégios. Perdão, Senhor. O Senhor quer muito mais do teu povo. O Senhor pede para nós voltar-se a Ti. É uma convocação solene, um convite a ter corações transformados na Tua presença. O Senhor quer comunhão com os Teus filhos. O Senhor quer fidelidade. E o Senhor quer uma vida inteira rendida aos Teus pés. Mas isso só é possível por causa de Jesus. Porque o Senhor pagou o preço para que nós novamente tivéssemos acesso a Deus. Sem o Senhor tudo isso é impossível. Sem a Tua presença, doce Espírito Santo, é impossível que nos acheguemos ao Senhor. E glória a Deus por ter nos amado. Porque não faz sentido humano nenhum o Teu amor por nós. Não temos nada a oferecer ao Senhor. E tudo que o Senhor pede para nós é que nos rendamos a Ti, para que o Senhor possa fazer a boa obra em nós e depois através de nós. Que caia por terra todos os Teus inimigos e que o Teu povo se levante como alguém rendido ao Senhor. Porque quando sou fraco é que sou forte, Jesus. O Teu poder se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Então nos torna mais parecidos contigo. Levanta o Teu povo mais forte e mais parecido contigo. Essa é a nossa oração aqui essa manhã. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Amém.